Olá, boa tarde. O meu nome é Álvaro Duarte e sou um dos membros deste novo projeto que nasce com o intuito de analisar a Premier League, futebol internacional, mercado de transferências e depois também com uma vertente específica para a Fantasy Premier League, porque é uma temática que apaixona mais de 3 milhões de pessoas no mundo. Em Portugal, o número de praticantes deverá rondar os 30 mil, 40 mil e nós, tanto eu como o Tiago Massa como o Jorge Cada, não encontramos um espaço em português para trocar ideias, debater esta temática. Tal como disse, o meu nome é Álvaro Duarte, sou um apaixonado por futebol desde que me conheço e mais especificamente pela Premier League, e escolhi como primeiro tema para esta minha participação neste projeto o West Ham United 18-19. Porquê o West Ham United? Porque, na minha opinião, não existe na Premier League um clube que tenha sofrido uma maior transformação que os Hammers de uma época para a outra. O West Ham United é um clube do oeste de Londres, foi fundado no final do século XIX pelos trabalhadores do ferro das docas do Tamisa. É um clube que desde 1904 jogava os seus jogos em Bowling Ground no Upton Park e é um clube que conheceu os seus maiores tempos de glória nos anos 60, liderados pelo mítico capitão Bobby Moore, o mítico capitão da Inglaterra no Mundial de 1966. Venceu uma taça de Inglaterra, o West Ham venceu uma taça de Inglaterra em 1964, se não estou em erro, venceu depois a taça dos vencedores das taças de 1965. Bobby Moore foi sem sombra de dúvida a sua principal figura, ao ponto do mítico Bowling Ground, numa das bancadas, ser a bancada Sir Bobby Moore. Os seus adeptos foram habituados ao longo dos anos a um clube que praticava bom futebol, um futebol atrativo, um futebol que dava gosto aos seus adeptos. O extrato social dos adeptos do West Ham em Londres é de pessoas trabalhadoras da classe trabalhadora e dava gosto aos seus adeptos, depois de uma semana difícil de trabalho, chegar a Bowling Ground e assistir ao futebol praticado pelos Hammers. E isso fez com que a identidade do West Ham seja esta, ou seja, os adeptos do West Ham estão habituados a bom futebol. É algo que eles exigem ao seu clube e, mais do que resultados até, por vezes, exigem bom futebol. E normalmente o bom futebol traz bons resultados. Para se ter uma ideia, o West Ham nunca desceu das duas divisões superiores do futebol inglês. Ele esteve sempre ou na antiga First Division, atual Premier League, ou no Championship. Sempre esteve nestas duas divisões, nunca desceu abaixo do Championship. Tem uma das academias mais reputadas de Inglaterra. Para se ter uma ideia, nos últimos 25 anos saíram da academia do West Ham jogadores como Frank Lampard, Rio Ferdinand, Jermaine Defoe, Michael Carrick. Hoje em dia, o seu capitão Mark Noble talvez seja o último bastião da academia do West Ham presente na equipa principal, e é algo que os adeptos também se sentem bastante orgulhosos, é da academia, da sua academia. Há 2 anos atrás, o West Ham sofreu uma alteração profunda, despediu-se do seu mítico estádio em Upton Park, Bowling Ground, e transferiu-se para o Estádio Olímpico de Londres. O estádio tinha sido construído para os Jogos Olímpicos de Londres de 2012. A Câmara de Londres fez um concurso para ver qual dos clubes londrinos ficaria com o usufruto do espaço, e o West Ham venceu esse concurso e transferiu-se de armas e bagagens para o Estádio Olímpico. Esta transferência de casa deixou os adeptos gostosos, porque realmente Bowling Ground é um estádio mítico em Inglaterra e tem sido difícil para o West Ham conseguir reproduzir no seu novo estádio o ambiente criado em Bowling Ground.
Tem sido estas duas últimas épocas. A última época em Bowling Ground foi 2015-2016, onde a equipa era orientada por Slaven Bilic e Dimitri Payet era a sua principal estrela. Dimitri Payet fez um ano extraordinário em 2015-2016, que inclusivamente o levou à convocatória pela França para o Euro 2016 com o estatuto de titular e de uma das principais figuras da equipa. Mas depois, com a transferência para o Estádio Olímpico de Londres, seguiram-se duas épocas, 16-17 e 17-18, complicadas. O ano passado foi, sem sombra de dúvida, um ano muito complicado para o West Ham. Slaven Bilic iniciou a época sob uma imensa pressão, a equipa não praticava um bom futebol, Slaven Bilic foi despedido com cerca de um terço do campeonato disputado. Para o seu lugar, a direção contratou David Moyes com o objetivo de salvar o clube da descida ao Championship. O objetivo foi conseguido, mas foi conseguido de uma maneira, diria, algo complicada de gerir para os seus adeptos, porque o futebol praticado pela equipa de David Moyes era um futebol, perdoem-me a expressão, um pouco primitivo, um futebol de um homem isolado numa ilha, neste caso Arnautovic, e depois 10 homens a lutar pela bola, com um futebol desgarrado, sem ligações, sem jogadas elaboradas, um futebol muito bola longa, de apostar muito também nas bolas paradas, enfim, um futebol não muito atrativo. E, tal como disse anteriormente, os adeptos do West Ham dão muito valor a um futebol bem jogado. E, portanto, entre esta dicotomia entre resultados e exibições, notou-se uma tensão latente entre os adeptos e a direção do clube. Essa tensão teve o seu expoente máximo num jogo já no final do campeonato, quando os próprios adeptos invadiram o campo, com o jogo a decorrer, ou invadiram o campo, o relevado do Estádio Olímpico de Londres, para protestar contra a maneira como a equipa jogava. E acho que esse foi o ponto de ignição para uma mudança de atitude da direção do West Ham em relação a esta época. Perceberam que era preciso mudar radicalmente de filosofia, despediram David Moyes, como se esperava, e contrataram para o seu lugar Manuel Pellegrini. Manuel Pellegrini é um treinador experimentíssimo, um treinador conhecidíssimo, e que gosta de pôr as suas equipas, sem sombra de dúvida, a jogar um futebol positivo, um futebol de toque curto, um futebol de jogadores entre linhas, de boa relação com a bola, de boas combinações ofensivas e com grande preponderância do número 10. Não é por acaso que, com Manuel Pellegrini, que Andrés D'Alessandro explode no River Plate que vence, se não me engano, um torneio de clausura com Manuel Pellegrini e Olé. Não é por acaso que Riquelme tem os seus melhores anos da Europa com Manuel Pellegrini e Olé do Villarreal, numa temporada que os leva até às meias finais de uma Liga dos Campeões contra o Arsenal, onde são eliminados porque falharam um penalti ao minuto 90 da meia-final. Isco explode numa aula com Manuel Pellegrini, também numa brilhante campanha de Liga de Campeões, onde são eliminados pelo Borussia Dortmund de Jürgen Klopp em 2012-2013 nos quartos de final. Ou seja, Manuel Pellegrini traz consigo este rastro de bom futebol, de importância dada a jogadores ofensivos, a jogadores positivos, a jogadores que sabem ler o jogo, sabem pensar o jogo, e acho que é isso que os adeptos do West Ham esperam este ano. O West Ham sofreu, tal como disse no início, uma alteração profundíssima de plantel. Para se ter uma ideia, diria que 80% do 11 inicial será diferente do ano passado. Acho que não estou a exagerar ao dizer isto. Contrataram jogadores com excelente relação com a bola, sem dúvida. Yarmolenko ao Borussia Dortmund, Felipe Anderson ao Lazio. Foram resgatar o Wilshere, que acabou o contrato com o Arsenal e manteve-se a jogar em Londres, neste caso no West Ham. Tem um bom ponta de lança, melhor, tem dois bons pontas de lança, Arnautovic e Charito. Não são pontas de lança, Arnautovic mais um pouco, mas não são pontas de lança de se relacionarem muito em jogo de apoio curto, toque curto, mas são bons finalizadores. Chicharito é um bom finalizador, Arnautovic consegue criar as suas jogadas de finalização sozinho, que também é importante. Reformularam por completo a sua linha defensiva, foram contratar Fredericks ao Fulham, se não me engano.
Contrataram Balbuena, contrataram Issa Diop ao Toulouse para o centro da defesa. Creswell, em princípio, será o defesa esquerdo, apesar de, nesta pré-época, estar a contas com uma lesão, e Artur Masuaku ser, neste momento, o defesa esquerdo mais utilizado durante a pré-época por Manuel Pellegrini. Tenho algumas dúvidas quem começará o campeonato por causa desta lesão, mas acho que durante a competição Creswell acabará por ganhar o lugar a Artur Masuaku, porque Artur Masuaku, na minha opinião, é um jogador um pouco limitado, ou melhor, é um jogador que tem muita técnica, mas e existem inúmeros casos, perde-se um pouco por causa da técnica que tem, não solta a bola nos tempos corretos, não é um bom defensor, enfim, e acho que Creswell acabará por lhe ganhar o lugar. O que eu espero do West Ham esta época, isto na teoria seria, sem dúvida, um plantel para um top 7. Andaria a lutar com o Everton pelo 7º lugar, na minha opinião, pelo 7º lugar atrás dos Big Six. Mas isto é a teoria. Eu acho que na prática o West Ham passará por dores de crescimento evidentes e por duas ordens de razões. A primeira, evidente, é uma equipa nova e o estilo de jogo de Manuel Pellegrini não é um estilo de jogo tão elaborado como o de Guardiola, nem de perto nem de longe, mas é um estilo de jogo que demora tempo a ser assimilado, com alguns conceitos difíceis de pôr em prática em poucas semanas, e a equipa naturalmente passará por algumas dores de crescimento, especialmente, na minha opinião, em termos defensivos, porque se imaginarmos que a equipa jogará com Yarmolenko na direita, Wilshere ao meio, Felipe Anderson na esquerda, Arnautovic na frente, em termos defensivos, a capacidade de recuperação de bola, de recuperação de posições, de se manter um bloco compacto para recuperação de bola, causa algumas dúvidas com este tipo de jogadores. E quando se chegar, e se eu acho que, por exemplo, contra um Bournemouth ou contra um Cardiff em casa, isto acabará por não se notar muito, quando esta equipa chegar, por exemplo, a um Etihad e vir o Manchester City com 70% de posse de bola, quando se chegar ao novo estádio dos Spurs e vir o Tottenham com 65% de posse de bola, eu tenho algumas dúvidas sobre como estes jogadores reagirão e como a equipa se comportará defensivamente. E será engraçado, sem dúvida, será engraçado de se ver, de acompanhar e de analisar como esta equipa poderá progredir ao longo da época em termos defensivos, porque eu acho que em termos ofensivos esta equipa tem um potencial de crescimento enorme, porque tem imensos jogadores cheios de qualidade. A segunda ordem de razões pela qual eu tenho dúvidas sobre esta época do West Ham prende-se com o calendário, porque o West Ham, nas suas primeiras 9 jornadas, vai defrontar Liverpool, Chelsea, Manchester United, Tottenham, Arsenal e Everton fora. E depois ainda tem o Manchester City à 13ª. Ou seja, para uma equipa que precisa de confiança, precisa de vitórias, precisa de jogar bom futebol e sentir o seu próprio crescimento, defrontar este tipo de adversários em 13 jornadas é um pouco aterrador, diria, porque acho que as dores de crescimento têm o potencial de se transformar num coma profundo, tendo este calendário, porque estamos a pensar que à 13ª jornada o West Ham poderá estar na parte inferior da tabela, e isso colocará sobre os seus jogadores, sobre a sua equipa técnica, sobre a própria direção, que já vai entrar na época pressionada pelos adeptos, tendo em conta o que se passou o ano passado, colocará sobre toda a estrutura dos Hammers sobre uma intensa pressão. E depois é difícil jogar sob pressão. Vamos ver como irá correr. Honestamente espero estar um pouco equivocado nesta minha análise, porque eu conto com um West Ham de futebol positivo, e precisamos de equipas de futebol positivo na Premier League, que não sejam só gestão para a frente, e espero que o West Ham, apesar deste calendário muito complicado, consiga chegar ali ao dia 1 de dezembro, que é quando é a 13ª jornada,
vivo, entre aspas, e que depois possa partir para um crescimento sustentado da sua forma de jogar e classificativo, igualmente. Em termos de Fantasy Premier League, eu não aconselho, eu não o vou fazer, portanto, se eu não o vou fazer, não o aconselho, exatamente por isto que acabei de anunciar, o calendário, a colocar jogadores do West Ham de início. O West Ham tem uma excelente opção e era a única que eu ponderaria colocar de início para a baliza, porque eles foram buscar o Lucas Fabianski ao Swansea. O Lucas Fabianski, no ano passado, foi o segundo guarda-redes mais pontuado da Fantasy Premier League. É um guarda-redes que nós sabemos que faz sempre imensas defesas. Ele, o ano passado, estava num clube que desceu de divisão, o Swansea City, e mesmo assim foi o segundo guarda-redes mais pontuado da Premier League, porque, além de defesas, tem uma apetência, não diria natural, mas tem uma boa apetência para defender penaltis, o que é excelente na Fantasy Premier League, porque são logo mais 6 pontos, tal como o Tiago Máximo referiu ontem. Ou seja, seria o único jogador que, apesar do calendário, eu ponderaria pôr de início, seria o Fabianski, guarda-redes a 4,5, porque sei que, apesar de jogos difíceis, as defesas estarão lá. E, portanto, poderia compensar 2 golos sofridos com 5, 6, 7, 8 defesas, que lhe daria os pontos necessários para compensar a aposta. Depois, na defesa, tal como disse, eu acho que Fredericks acabará por ganhar o lugar a Pablo Zabaleta. Fredericks é um defesa de 5. Tendo em conta que jogará no lado direito, onde eu prevejo que seja Yarmolenko o extremo direito da equipa, e onde Yarmolenko, com o seu pé esquerdo, irá fletir imensas vezes para o meio, irá abrir o corredor pelo overlap de Fredericks, o que poderá... Fredericks é um jogador muito rápido, atenção, um jogador muito rápido, que gosta de explorar a profundidade dada pelo extremo que corta para o meio. Por isso, acredito que Fredericks poderá ser um jogador que tenha dentro de si algumas assistências durante o ano. A 5 é um caso claro do jogador que vamos ter que ver nas primeiras jornadas, vamos ter que ver o Fredericks a jogar, para perceber se valerá a pena apostar no jogador. Isa Diop e Balbuena, na minha opinião, acabarão por ser os dois centrais titulares. Reconheço que neles mais qualidade que em Glenn Rice, que em Ogbonna, o próprio Reed, que neste momento está lesionado, teve uma lesão grave no ano passado, e acho que acabarão por ser os dois centrais titulares. São defesas de 4,5. É uma opção, porque quando se escolhe uma defesa de 4,5, não se está à espera de ser um jogador que nos dê imensos pontos. Está-se à espera de um jogador que jogue e que consiga, ocasionalmente, a clean sheet para nos dar 6 pontos. Eu não prevejo um West Ham extremamente forte defensivamente. As equipas de Manuel Pellegrini nunca foram conhecidas por serem equipas com uma extrema consistência defensiva. Por isso, são 2 opções. Acho que dependerá muito do calendário, na altura, se tiverem jogos fáceis, se não tiverem jogos fáceis, a opção por os colocar. A defesa esquerda, Kreisel, custa 5,5. Eu acho que, tal como disse, Kreisel acho que acabará por ganhar o lugar a Masuaku. Kreisel custa 5,5. Para mim não é uma opção. Eu não ponho defesas de 5,5 de equipas que penso que raramente irão ter clean sheets. É uma opção. Eu sei que Kreisel está nas bolas paradas, normalmente ele marca os cantos, marca os jogadores laterais, ou seja, o potencial de assistências é elevado, mas 5,5 acho demasiado para um defesa do West Ham. Masuaku não é opção de todo, na minha opinião, porque ainda por cima está listado a médio, ou seja, um médio a jogar a defesa não tem as clean sheets, tem potencial de assistências reduzido porque joga mais recuado no terreno, portanto acho que esse nem sequer me passa pela cabeça meter Masuaku, apesar de ser um jogador, um médio de 4,5. Depois, no meio campo, o duplo pivô Noble, Koyate ou Obiang, não sei quem é que... Isso ainda está um pouco para se ver quem é que Manuel Pellegrini irá colocar ali no meio campo, como a maior parte dos médios defensivos para este jogo acabam por não ser opções, porque são jogadores que jogam muito recuado no terreno e acabam por ser os jogadores que fazem a assistência para o outro jogador fazer uma assistência de facto.
seja, são jogadores que fazem assistência para assistência. E isso na Fantasy Premier League não conta nada. Depois, o West Ham tem 3 médios de 7, que valem 7. Yarmolenko, Felipe Anderson e Michael António. Eu acho que os dois titulares serão Felipe Anderson e Yarmolenko, com Michael António a jogar muitos jogos também, não tenho dúvidas. São jogadores, à falta de uma melhor adjetivação da minha parte, são jogadores que eu diria que são apetitosos para se ter do West Ham, porque são jogadores, Yarmolenko com o seu pé esquerdo feito para o meio, eu conto que marca alguns golos e algumas assistências durante o campeonato. Felipe Anderson, na minha opinião, é um jogador brutal, foi uma excelente contratação do West Ham ao Lazio. Se as lesões o deixarem, acho que tem tudo para ser uma das figuras da Premier League. Arrancar do lado esquerdo, com a bola colada ao pé, fazer 1-2 tabelinhas com o Wilshere, com o Arnautovic, que se descer, mesmo Yarmolenko se feitem um pouco para o meio, a interligar-se com os seus colegas ofensivos. Acho que tem tudo para ser uma das figuras da Premier League. É um jogador veloz, inteligente, e seria o jogador que eu colocaria na minha equipa do West Ham a 7, no meio campo seria Felipe Anderson. O Wilshere custa 5.5, pode ser uma excelente aposta se jogar a 10, mas lá está, temos de analisar o estilo de jogo do West Ham, temos de esperar uma jornada, porque eu não sei se o Wilshere jogará a 10, se descairá um pouco no campo para jogar a 8, temos que esperar um pouco. Se jogar a 10, a 5.5, acho também uma excelente hipótese. Lá está, se as lesões o deixarem e se também o seu rendimento começar a justificar, porque a última e única vez que o Wilshere saiu do Arsenal, todos temos a noção que a época do Wilshere foi, eu não quero utilizar um termo muito forte, mas foi desastrosa. O empréstimo dele ao Bournemouth na altura foi encarado como ok, temos aqui uma oportunidade ótima para colocar o Wilshere nas nossas equipas, porque no Bournemouth será ele e mais 10, e o Wilshere acabou por ter uma época decepcionante no sul de Inglaterra. Por isso, é um jogador a acompanhar e vamos ver como se adaptará ao este de Londres. Com ponta de lança, existem 2 opções no West Ham. Chicharito a 6.5, mas eu acho que será suplente e, portanto, ter um ponta de lança suplente do West Ham na nossa equipa não me parece aconselhável. E temos Arnautovic. Arnautovic, o ano passado, era classificado como médio, este ano foi reclassificado como avançado, custa 7. Dentro deste patamar existe Arnautovic, existe Sheikh Tosun, do Everton, existe Wilfried Zaha do Crystal Palace. A 6.5 temos Joshua King do Bournemouth, Chris Wood do Burnley, a 6 temos Austin, ou seja, existem muitos jogadores, um pote alargado de jogadores para escolher dentro desta margem de preço. Eu reconheço, eu não colocarei Arnautovic na minha equipa por uma razão muito simples. Arnautovic, nós estamos a assistir aos jogos do West Ham e Arnautovic é claramente um jogador que a qualquer momento pode criar o seu próprio golo. Ele tem técnica para isso, tem qualidade para isso, tem envergadura física para isso. Mas também sabemos que a qualquer altura Arnautovic pode ver um cartão amarelo ou pode ver um cartão vermelho, porque é um jogador instável emocionalmente e ficamos sempre um pouco, diria, preocupados quando estamos a assistir ao jogo. Ok, eu tenho este homem na minha equipa, eu preciso que ele faça alguma coisa, mas eu preciso que ele faça coisas positivas. E quando, ao fim de 10 minutos, vemos Arnautovic já começar a entrar em picardias com os defesas centrais adversários, a entrar num estilo de jogo que não o favorece em nada porque distrai-se com coisas completamente acessórias, começamos a ficar nervosos e a pensar porque é que eu o pus na minha equipa. É assim, eu acredito piamente que muita gente vai por Arnautovic porque realmente o ano passado, a segunda metade da época, foi decisivo para o West Ham, deu muitos pontos. Mas é um jogador que eu, e isto é uma opinião pessoal, é discutível, como são todas, aliás, mas é um jogador que eu fugirei e irei sempre olhar mais para um Wilfried Zaha, para um Chris Wood, ou seja, os jogadores que eu enumerei há pouco, um Sheikh Tosun, um Joshua King, serão sempre, para mim, opções prioritárias em relação a Arnautovic. A não ser que Arnautovic desate a marcar golos, mas mesmo assim
lá está, a instabilidade emocional deixará sempre um pouco o pé atrás o jogador de Fantasy Premier League, pelo menos deixar-me a mim. Todos estes jogadores, na minha opinião, deverão ser considerados após aquele início tenebroso, aquele calendário tenebroso de início do West Ham. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Quero dizer que eu acho que o West Ham é uma equipe indicada para se apostar após o primeiro wildcard. O primeiro wildcard normalmente é um wildcard que salta cedo, entre aspas, porque, ainda para mais este ano, porque este ano acho que a maior parte dos treinadores, dos jogadores da Fantasy Premier League irão fugir nas primeiras jornadas a colocar jogadores das seleções inglesa, belga, croata, francesa, por causa do Mundial muito longo que tiveram. Ou seja, na primeira jornada eu prevejo que poucas equipas terão Harry Kane, Kevin De Bruyne, Lukaku, e a partir da segunda e terceira jornada, quando estes jogadores começarem a regressar e se começar a assistir a pontuações altas destes jogadores, a maior parte dos praticantes da Fantasy Premier League irão sentir-se impelidos a utilizar o wildcard para reformularem as suas equipas e introduzirem estes jogadores. Ou seja, a tendência este ano é para o wildcard ainda sair mais cedo, na minha opinião, do que saía nos anos anteriores, o primeiro wildcard. Mas, se conseguirmos gerir a nossa equipa e as nossas substituições de maneira a não utilizar o wildcard muito cedo e o conseguirmos guardar até à 13ª jornada, até o início de dezembro, eu acho que o West Ham é uma equipa ideal para se apostar se utilizarmos o wildcard nessa altura. Porque não há equipa na Premier League este ano com uma linha de calendário mais agradável do que o West Ham em dezembro. E dezembro é um mês complicado, nesta primeira metade da época, é o mês mais complicado de gerir na Fantasy Premier League. Porquê? Porque os clubes grandes têm Liga dos Campeões, no caso do Chelsea e do Arsenal têm Liga Europa, têm Taça da Liga, existem jornadas da Premier League em cima de jornadas da Premier League. Os jogos, normalmente, em dezembro, em 30 dias, há equipas que fazem 10, 11, 12 jogos, ou seja, o risco de rotação é enorme, andamos constantemente preocupados com este jogador joga aquele jogo e depois não vai jogar aquele e depois quem é que vai jogar aquele jogo, ou seja, é um tempo sempre de muita indefinição e de algumas decisões tomadas de maneira intempestiva e que depois nos arrependemos. E ter jogadores de um clube, ainda por cima bons jogadores, de um clube que em princípio, na minha opinião, irá praticar um futebol positivo, ou seja, um futebol que poderá proporcionar golos e assistências e bons espetáculos, com jogos fáceis, é uma prenda praticamente. E o West Ham, em dezembro, não tem um único jogo, desde 1 de dezembro, 14ª jornada até 31 de dezembro, não tem um único jogo, ou seja, a jornada de ano novo, que é a última daquele período caótico natalício, não tem um único jogo contra uma equipa de top 7, ou seja, contra a equipa de top 7, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Chelsea ou Everton. Como é óbvio, se teve antes, não vai ter depois, ou seja, é uma equipa, nessa altura, claramente de apostar. Por isso, eu acho que o West Ham este ano tem potencial para ser uma boa equipa de Fantasy Premier League, uma equipa para estarmos atentos, mas aguardar, ou seja, não apostar de início, eu não o farei, mas estar atentos, ver os jogos, ver como é que os jogadores se interligam entre si, se as coisas, apesar de, por exemplo, imaginemos, se perderem 1-0 com o Manchester United, mas ver como a equipa está a jogar, porque existem 1-0 de serem massacrados e existem 1-0 por completa infelicidade. Por isso, ir vendo os jogos, ir analisando e ter um olho muito atento ao West Ham, porque eu acho que pode ser, a partir de dezembro, uma ótima aposta na Fantasy Premier League deste ano. Ora bem, e assim concluo a minha análise ao West Ham 2018-2019. Espero que tenham gostado, subscrevam o canal, ponham um gosto na página do Facebook e cá vos espero no próximo vídeo. Muito obrigado.